Bom dia a todos. Eu sou Bibiana, sou coordenadora da Escola de Contas. É com grande satisfação que recebemos todos vocês aqui hoje para mais esse curso de processo eletrônico. É o terceiro curso nesse mês que tem aqui de processo eletrônico, está tendo uma demanda muito grande. Queria informar a todos que os nossos cursos são transmitidos online também, então, se eventualmente tiver algum curso que vocês não possam vir presencialmente, acompanhem na nossa página da internet. E, como o assunto tem uma grande demanda, um grande interesse, eu passo desde já a palavra para a Sandra Maia, que vai conduzir os trabalhos hoje durante o dia com vocês. E espero que todos tenham um dia muito proveitoso. Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou a Sandra Maia, gestora do Centro de Gestão do ETCESP. Ao meu lado aqui o Roberto Ossato, que é o nosso diretor de TI, lá de informática, que está conosco lá, nos auxiliando nesse trabalho desde 2010. Aqui o Eduardo Paravani também, que é foi diretor de fiscalização, que também nos auxilia. E nós formamos uma equipe multidisciplinar que conduz o processo eletrônico, né? E, como a Bibiana falou, essa daqui já é a nossa terceira palestra sobre o processo eletrônico e a demanda tem sido muito grande. Principalmente porque o processo eletrônico hoje está se transformando numa ferramenta para os jurisdicionados, para os advogados, para os cidadãos e principalmente para nós internos que trabalhamos diretamente com os processos, né? Um recadinho preliminar. Nós vamos fazer a nossa apresentação na parte da manhã, direto, das 10 agora até o meio-dia. Na parte da tarde, vamos fazer um intervalinho de 2 horas de almoço, vamos voltar às 2 horas para a parte prática, né? Então, agora de manhã, nós temos mais um conceito teórico que nós vamos passar para vocês, algumas informações mais substanciais com relação aos conceitos, e na parte da tarde nós vamos realmente mostrar como é que acessamos o processo, como é que vamos fazer o peticionamento, como é que podemos interpor recursos. Então, vai ser uma questão mais prática na parte da tarde, né? E na parte da tarde a gente faz um intervalinho às 3h30 e logo depois a gente dá continuidade. Então, pretendemos começar pontualmente e terminar pontualmente para aqueles que também têm trânsito aí. Aqueles que nos assistem pela internet, o meu bom dia a todos. Espero também que vocês tenham um dia proveitoso aqui conosco sobre o processo eletrônico. Nós vamos começar falando o que é o processo eletrônico. A nível assim, conceitual, né, o processo eletrônico aqui no tribunal foi implantado em 2012 e ele visa assim o trâmite processual de forma eletrônica, dando maior celeridade, transparência, acessibilidade e principalmente envolvendo os cidadãos jurisdicionados e advogados ao processo aqui dentro do Tribunal de Contas. Por que eu disse conceitual, né? Então, isso é realmente a visão hoje que se tem do processo eletrônico, que ele vai trazer mais celeridade. E a gente precisa ter, de antemão, uma diferença que eu acho que grande parte de vocês hoje tem, aqueles que intervêm aqui no processo, no Tribunal de Contas, sobre os sistemas do Tribunal de Contas. Na última apresentação, tivemos assim, o que é realmente o processo eletrônico aqui? Não é o Aldesp, né? O que é o processo eletrônico? Então, a gente precisa, primeiramente, fazer essa diferenciação. O Aldesp é um mecanismo, é uma ferramenta de auxílio à fiscalização. Então, é através do Aldesp em que se consegue, a fiscalização tem o apoio da fiscalização para conseguir fazer a nossa atividade principal, que é fiscalizar os entes jurisdicionados e todos aqueles que detêm verbas públicas. A partir disso, o que é o processo eletrônico? É uma continuidade desse procedimento, porque, na verdade, o processo eletrônico é que vai amparar todos os achados da fiscalização e vai conduzir todo o processo para apreciação e julgamento dos senhores auditores, dos senhores conselheiros. Então, hoje, o processo eletrônico é aquele processo que vocês antigamente vinham aqui no nosso cartório, verificar, tomar vista, né? Hoje não existe mais. Dentro do processo eletrônico, essa condução é feita diretamente via web, pela internet, através dos procedimentos de acesso que a gente vai colocar para vocês. Claro que os processos físicos ainda continuam tramitando pela casa. Ok? Então, todos aqueles que começaram em meio físico, eles vão terminar em meio físico. Hoje, já em 2016, nós tivemos
grande parte do contingente de processos aqui no Tribunal de Contas já circulando em meio eletrônico. Quem é de prefeitura aqui? Bastante gente. Então, notícias para vocês. A partir de 2016, então, as contas municipais, elas também estão inseridas dentro do contexto do eletrônico, ok? Para um acompanhamento mais eficiente de vocês, que a gente vai conversar agora durante o dia. Então, o processo eletrônico, em termos conceituais, é esse processo que proporciona a celeridade no trâmite processual. E quais são as vantagens do processo eletrônico? Primeiramente, eliminação do papel, né? Redução de custos no armazenamento, transporte, redução e perdas de documento, a celeridade processual, que implica numa redução de tempo e numa diminuição de devolução por erros, e o acesso em tempo real. Então, traduzindo isso tudo que nós temos aqui, com o processo eletrônico, nós não precisamos mais do papel, nós não precisamos mais de nenhum tipo de mecanismo para transporte e movimentação do processo eletrônico. Hoje, qualquer tipo de processo inserido dentro do contexto do sistema ETCESP, ele pode ser visualizado de onde vocês estiverem, sem qualquer tipo de acesso aqui, fisicamente, ao tribunal. Então, elimina-se o papel? Com toda certeza, né? Porque tudo está dentro do eletrônico. Tem-se uma redução de custos, mais ainda, porque num processo físico, vocês que intervêm aqui no tribunal hoje, para qualquer tipo de acesso, vocês têm que vir aqui a São Paulo ter vistas dos processos aqui dentro dos cartórios. No caso do eletrônico, não. A vista é disponibilizada para vocês através da internet, através do acesso dos órgãos, dos advogados ou até mesmo dos próprios cidadãos que tenham interesse em algum processo específico aqui dentro. Para isso, eu só preciso de uma banda larga, né, via acesso web, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Tá? Eu esqueci de colocar uma dúvida para vocês também. A gente está com os microfones abertos, depois a gente pode, para uma dinâmica melhor, a gente fica aberto à pergunta de vocês durante a apresentação, tá ok? Então, falamos das vantagens do processo eletrônico, dessa facilidade que o processo vai imprimir, e quais são os objetivos do processo, né? Primeiramente, alcançar e envolver todo cidadão e todo jurisdicionário de forma eficiente. Quando se abre essa disponibilidade para que isso tudo seja feito através da via web, isso tem um alcance muito maior, uma transparência muito maior, né? Ele promove também o incremento nas atividades dos servidores envolvidos. E quando a gente fala esse incremento de atividades, a gente pensa não só do lado do jurisdicionado, como também do lado dos servidores do tribunal. Então, hoje, o processo eletrônico aqui, internamente, já eliminou uma série de tarefas, já racionalizou muitas atividades e já promoveu, assim, uma redução significativa no consumo de papel, né, e na própria atribuição do servidor na hora da condução e na hora da avaliação dos processos internos aqui, né. Ele melhora essa eficiência dessas atividades e, consequentemente, essa racionalização. E também uma transparência das decisões do tribunal aos órgãos e ao cidadão e aos advogados também, ok? E vocês vão falar assim para mim, não, tá bom, você explicou o que é o processo, quais são as vantagens, quais são os objetivos, no que a gente pode ter de facilidades com relação, mas o que eu preciso hoje para que eu tenha acesso ao processo eletrônico do tribunal? Então, alguns requisitos sistêmicos são básicos, né, que a gente precisa ter para facilitar o nosso acesso ao sistema ETCESP. O Adobe, a Adobe aqui, para a gente precisar, justamente por conta da certificação digital, aliás, o Java pela certificação, o Adobe pelo PDF pesquisável, né, para usar essa assinatura digital também. Então, o Adobe é um dos requisitos. O Java, idem. Assinador externo. E aqui a gente tem que fazer o reparo, o assinador externo é um softwarezinho que está disponível, a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês na página de acesso ao ETCESP. Ele permite que vocês façam a assinatura eletrônica fora do sistema ETCESP. Então, um detalhe básico no processo eletrônico é que tudo é feito através, todas as inserções de documentos, elas são feitas através da certificação digital. Tá? Nós vamos falar mais pontualmente da certificação daqui a pouquinho.
Então, o assinador, ele é um softwarezinho que também vai permitir que vocês possam assinar os documentos fora do sistema e depois possam inseri-los já assinados eletronicamente. O PDF-SAM, que é um sisteminha, um softwarezinho também que permite a quebra dos arquivos. Então, hoje, vocês devem estar recebendo aí o material, não só da nossa cartilinha, mas também um folderzinho que tem o comunicado GP número 4, de 2016, e nesse folderzinho existem as regras, né, para peticionamento via sistema ETCESP, tá? Então, nesse folderzinho que vocês estão recebendo, uma das características básicas da documentação é com relação ao tamanho dos arquivos, que são arquivos de 5 megas, até no máximo de 5 megas. Então, o PDF-SAM, ele vai permitir que vocês possam quebrar esses arquivos que eventualmente tenham mais do que 5 megas, quebrarem arquivos de 5 megas. Então, é um softwarezinho que também está disponível na nossa página, que nós também vamos mostrar para vocês como utilizá-los. Temos tutoriais depois, mas a gente vai conversar mais especificamente sobre ele. O Qt PDF Writer aqui, ele é uma impressora virtual. Então, a partir de o Word 2007, né? Word 2007, qualquer tipo de Word ele salva como PDF, né? Porque um dos requisitos para assinatura eletrônica é que o documento esteja em PDF. Então, trabalhando no Word de vocês vão conseguir salvar como PDF, e ele já salva como um PDF pesquisável. A gente vai falar daqui a pouquinho. E aí sim se consegue fazer essa inserção e essas assinaturas aqui. Agora, quem tem um Word anterior a 2007, provavelmente não tem essa ferramenta de salvar como, né? E aí, esse softwarezinho do Qt PDF Writer aqui, ele vai permitir que vocês consigam salvar esse documento no PDF dentro do padrão que é estabelecido aqui dentro do Tribunal de Contas pelo comunicado GP. Tá? Então, o Qt PDF é uma impressora virtual que vocês também vão poder se servir para qualquer outro tipo de impressão em PDF, né, que se tem até de próprios documentos de internet e outros veículos que a gente possa ter lá dentro. E eu preciso o quê? De uma banda larga, de uma internet banda larga. Então, hoje, acredito que ninguém mais trabalha sem internet, né? Hoje, o nosso dia a dia, a gente acorda já abrindo um tablet para saber quais são as notícias, ninguém mais vê jornal, então todo mundo tem uma banda larga que possa se socorrer ali naquelas notícias do dia a dia, nos e-mails, nas redes sociais. Então, isso hoje não seria problema para ninguém. Então, esses são os requisitos sistêmicos básicos que a gente precisa para acessar o processo eletrônico, né? E, principalmente agora, precisamos do quê? Já falei que aquele requisito do Adobe e do Java, ele vai implicar na certificação digital. Então, hoje, nenhum documento é inserido dentro do sistema sem uma certificação digital. A gente precisa ter um conceito, primeiro, do que é uma assinatura eletrônica, né, que está envolvida atrás do certificado digital. Então, a assinatura eletrônica é todo o método eletrônico que permite evidenciar a autoria e a integridade do conteúdo de um documento. Isso é uma assinatura eletrônica, que isso pode ser feito através do próprio PDF também, né? A assinatura digital, ela é uma espécie do gênero da assinatura eletrônica e é caracterizada pelo emprego de uma criptografia. E aí nós vamos chegar no conceito do que é certificado digital. Então, a certificado digital é uma atividade de certificar assinaturas digitais, identificando e reconhecendo o titular e através de uma chave pública. Mediante o uso dessa certificação, a gente vai presumir a autenticidade e a integridade do documento. Quem de vocês aqui tem certificação digital? Ah, bastante gente. Então, vocês sabem que a finalidade dela hoje, ela é não só para a gente mandar a nossa declaração de imposto de renda, né, que, aliás, estamos no fim agora, né, mas também para assinar documentos. Hoje, o certificado digital, a certificação digital, ela é de extrema relevância, inclusive para os cartórios notoriais.
E a gente costuma brincar com o pessoal o seguinte: a certificação digital ela vale mais do que o cartão de crédito da gente. Então, é um documento, né, quando vocês devem ter recebido lá, o pessoal faz questão de reafirmar que é um documento pessoal e intransferível. Porque, através de uma certificação digital, quem detém a senha da certificação digital de vocês pode, inclusive, vender um patrimônio, porque aquela assinatura ela vale até mais do que uma assinatura física que vocês autenticam em cartório. Então, brincamos aqui, certificado digital não pode ser nem emprestado, nem vendido, porque é a assinatura de vocês que está consignada ali. Por isso que vale mais do que um cartão de crédito, porque, às vezes, o meu, por exemplo, não tem nem saldo mais, mas o certificado dá para fazer muito estrago lá. Tá? Então, esse movimento de certificação digital, ele é de extrema relevância dentro do processo eletrônico, porque qualquer documento que for inserido lá, ele vai ser feito através da certificação digital. E por que isso, né? Porque ele vai permitir que o documento mantenha a sua integralidade, que ele consiga identificar a autoria de quem está fazendo a assinatura e não pode ser corrompido. Então, uma vez assinado, e ele é único, né? Nós vamos mostrar aqui para vocês agora. Então, cada assinatura ela é única dentro de cada documento, mesmo que seja do mesmo signatário, por conta das chaves públicas. Nenhuma assinatura vai ter a mesma codificação da outra, mesmo que seja do mesmo signatário. Tá? Ela comprova a autoria do documento. Então, ninguém vai poder dizer que não assinou aquele documento. Uma vez colocada a assinatura digital, eu sou a responsável por ele. Por isso que a gente brinca e diz não emprestá-lo para ninguém. Nem para marido, tá? Nem para marido. E nem para a esposa também, para os homens presentes aqui, tá bom? Então, além disso, além de comprovar essa autoria, ele possibilita a verificação da integridade desse documento. Eu não consigo fazer nenhum tipo de alteração, porque aí eu corrompo exatamente toda a estrutura de chaves e eu vou corromper o documento em si, e aí ele perde a sua validade, a sua originalidade, né? Assegura ao destinatário, quer dizer, aquele que está recebendo o documento, não repúdio. Então, eu não consigo falar que não fui eu que assinei aquele documento. Se a minha assinatura eletrônica está lá, a responsabilização é minha. O emitente é a única pessoa que tem acesso a essa chave que gerou. Então, esse cuidado que vocês têm, que vocês que têm certificação digital aí devem ter, é exatamente isso, de ter essa disponibilidade de senha como cartão de crédito, para vocês especificamente, tá bom? E quais são as vantagens do certificado digital? Quem usa aqui com frequência o certificado digital? Vocês usam eventualmente para mandar... Oi? Publicação de diário oficial. Só para isso, né? Então, a partir de agora, vocês vão começar a usar essa certificação também aqui para o processo eletrônico. Tá? Então, a certificação digital... Espera só um pouquinho. Fala no microfone, que assim a gente consegue gravar e o pessoal também consegue ouvir você. Nós temos duas. Uma é minha e de mais uma. Eu sou do Finanças e tem uma do Compras. Certo. Mas o núcleo todo precisa publicar. E todos usam a mesma. Então, usam a minha. o que acontece? Aí o agora RH nós vamos... também. O Isso, RH tá também tem duas e o núcleo todo usa. Então, agora vamos começar a conversar aqui, Uhum. que aí a gente vai falar qual foi a experiência nossa aqui. Então, foi boa a sua intervenção por conta disso. O Tribunal de Contas, lá em meados de 2011, antes da gente implantar definitivamente o processo eletrônico aqui, o Tribunal de Contas abriu uma licitação e, através de uma ata de registro de preço, adquiriu certificação digital para todos os servidores do tribunal. Então, e por que isso? Porque hoje o custo de uma certificação digital, e aí a gente está falando aqui, o custo de uma certificação digital, ele é pequeno frente aos retornos que nós podemos ter com ele. Tá? Essa redução que a gente está falando aqui, e se a gente imaginar o que significa isso em meio físico hoje, né? O que vocês fazem hoje quando vocês têm que trazer alguma coisa aqui para o tribunal? Vocês têm que locomover um servidor, eventualmente pagar uma diária, não sei se é o caso, mas pelo menos transporte, né? Vocês vão perder, eventualmente,
meio-dia ou até um dia de trabalho desse servidor. Então, a hora que você coloca isso dentro do custo-benefício, vocês vão ver que essa certificação digital aqui, ó, ela vai sair de graça, porque você se compensa, um certificado digital desse, ele custa hoje, em média, no IMESP, ele deve custar hoje, em média, uns R$150, R$180, o ECPF, né? O ECPF. E tem uma validade de 3 anos, tá? 3 anos é muito tempo, né? Até vencer isso daqui. E aí, uma pergunta que o pessoal costuma fazer, e eu até vou colocar aqui já de antemão para vocês, é o seguinte: ah, mas isso daqui, quando o órgão compra para mim, isso daqui é do órgão ou é meu? Não é? Pergunta que se faz. Isso é pessoal, essa certificação é pessoal. Aqui no Tribunal de Contas, cada servidor tem uma certificação digital e pode fazer uso dela, inclusive para suas atividades pessoais. Por exemplo, encaminhar uma declaração de imposto de renda. Quem não pode usar isso aqui? Claro que pode, não é porque o tribunal me forneceu isso aqui que eu não possa me valer dela para exercer as minhas atividades. Então, eu posso, sim, usar isso para as minhas atividades pessoais, né? Porque isso aqui é um documento pessoal. Agora, o tribunal também editou lá atrás, em 2012, uma ordem de serviço que estabeleceu exatamente quais são essas condições de utilização dessa certificação digital e como é que, na ausência ou na aposentadoria ou na licença, que isso daqui funciona. A partir do momento em que o servidor aqui do tribunal não estiver mais exercendo as atividades aqui dentro, ele é obrigado, ou aposentadoria, ou qualquer tipo de atividade que não licença, ele vai devolver a certificação digital. Porque aí ele não está mais no exercício das suas funções. Ok? Então, dentro dessa ordem de serviço, foi estabelecidas as premissas de como é que ele poderia ser utilizado. Então, a pergunta que vocês vão se fazer aí é, como você falou, a gente tem um e todo mundo usa. Todo mundo, mas aquele ECPF ele está vinculado a um CPF que é pessoal, de A, B ou C. Então, é por isso que a gente fala que ele é pessoal e intransferível. Ok? Então, quer dizer, claro que você não vai deixar a mesma pessoa fazendo todo o encaminhamento dessas publicações, né? Mesmo porque seria até desumano, dependendo do órgão, né? Mas o certo, o correto, seria que cada servidor envolvido tivesse o seu próprio ECPF, a sua própria certificação digital. Mas essa orientação ela não foi dada no momento que a gente adquiriu, né? Porque as outras unidades também. No caso aqui, a colega aqui está falando que ela também deve ter outras unidades também. Então, mas a gente vai ter um tempo para estar... Não, nós vamos conversar agora, que nós vamos falar sobre a delegação, porque a gente sabe que hoje no órgão, vocês todos vão estar envolvidos em cada segmento da administração pública, ou na esfera estadual, ou na esfera municipal, nós vamos ter diversos segmentos do órgão que vão estar envolvidos aqui com o Tribunal de Contas. Ou a parte de finanças, ou a parte de licitações, ou a parte de recursos humanos, ou a parte de assistência social, no caso dos repasses públicos. Tá? Todo esse segmento da administração pública, ela vai estar envolvida, a partir de agora, com o processo eletrônico. Sim. Nós temos hoje todas as matérias inseridas aqui dentro do contexto do eletrônico, do processo eletrônico. Então, você... Se for nessa linha que você está falando, quer dizer, eu vou ter um único CPF, como é que eu vou distribuir isso tudo? Como é que eu vou movimentar isso tudo? Como é que eu vou intervir no tribunal com um único ECPF? Né? Ou com um único ECNPJ, que a gente daqui a pouquinho vai falar. Então, hoje, essa certificação digital, gente, ela é pessoal e intransferível, e o custo dela realmente... É razoável diante de todos os custos envolvidos indiretos atrás disso. Como eu falei para vocês, hoje uma vinda aqui no tribunal, ela é onerosa para a administração. Né? Muito onerosa, fora que vocês, eventualmente, vão precisar tirar xerox aqui para pegar uma cópia integral de um processo, né? E o eletrônico hoje vai deixar isso aqui aberto para vocês. Agilidade e simplificação. Basta o acesso à internet para que vocês consigam importar
esses documentos digitais através da certificação ou encaminhar documentos, que nós vamos falar sobre o peticionamento via online também, né? Então, isso tudo vai ser feito através da certificação digital, ou através do eCNPJ, do órgão, porque todo órgão tem um eCNPJ, como também através do eCNPJ, do eCPF, que é feito, que a gente vai poder fazer através das delegações que a gente vai conversar aqui na frente. Tá bom? Então, isso hoje é uma dinâmica que eu acho que tem que começar a ser repensada pela administração pública, tanto da parte estadual como da parte municipal. Né? Os órgãos hoje... Quem é da Secretaria da Saúde aqui? Quem é da CGOF? Não tem ninguém? Da Coordenadoria de Serviços de Saúde? Não tem também? Então, esses dois... Serviço de Saúde? Coordenadoria de Serviços de Saúde. Então, uma notícia para você. Vocês já estão totalmente no eletrônico. Hoje, vocês conseguem encaminhar processos via eletrônica, vocês conseguem peticionar via eletrônica através da certificação digital. Então, essa é uma das finalidades. Vocês vão conseguir, eventualmente, atender às determinações do tribunal, ou através de despachos de auditores e conselheiros, ou através de encaminhamentos por conta de instruções, vocês vão conseguir fazer isso através da certificação digital, através do processo eletrônico, sem precisar se locomover. Quem que é de São José aqui, gente? São José dos Campos? Eita, turma! Ó, vocês vão entrar loguinho, viu? Já tivemos aqui a visita aqui do pessoal lá da auditoria de informática, que vocês também vão entrar dentro do eletrônico de forma pontual, assim, específico, para fazer o encaminhamento de documentos e peticionamento. Tá? Semana passada, né, que o pessoal veio aqui. Então, notícia para vocês, né? Vocês foram quase que intimados a comparecer aqui hoje, né? Exatamente por conta dessa dinâmica que está se abrindo para os órgãos jurisdicionados. Tá? Segurança, porque a certificação digital, como a gente já falou aqui atrás, eu não consigo corromper um documento que já tenha sido assinado, senão ele não vai conseguir nem ser inserido dentro do processo eletrônico também. Então, essa segurança da autenticidade daquele documento, ela é preservada através da certificação digital. E a mobilidade, eu tendo um cartão digital, eu tendo uma leitora ou eu tendo um token, porque tem advogados aqui? Vocês devem ter pela OAB ou pela ASP, ou a certificação digital ou o token, que é aquele pendrive, né, que a gente usa. Então, hoje, os advogados, isso aqui é ferramenta de trabalho para o advogado. Né? Então, é fundamental o certificado digital para intervenção de processos e de documentos dentro do processo eletrônico. Tá? E essa mobilidade aqui, você vai poder fazer isso de qualquer lugar. Desde que você tenha certificação, desde que seu equipamento esteja com aqueles pré-requisitos que a gente colocou lá, você vai conseguir fazer esse acesso de qualquer lugar. A gente gosta de contar, né, porque isso aqui a gente faz um pouco de propaganda, a gente teve casos de acesso até da União Soviética, da Rússia. Então, através de uma banda larga, de um acesso, a gente consegue fazer essa mobilidade, consegue acessar o sistema e, eventualmente, a gente consegue mandar documentos. Andradina, por exemplo, que hoje a nossa presidente está fazendo o ciclo de debates lá, fica no extremo oeste do estado de São Paulo, a gente consegue fazer um trâmite de processo de uma maneira muito eficiente e rápida, em um clique. Então, o que demoraria num processo de encaminhamento de lá para cá ou vice-versa uma semana, hoje a gente consegue mandar um processo em questão de segundos. E, da mesma forma, vocês, na hora de peticionarem. Por quê? Porque o peticionamento aqui vai estar aberto 24 horas. Vocês não vão estar mais vinculados ao horário de protocolo da casa, porque, além de tudo isso, né, quando vocês vinham para cá, tinha aquele sufoco de que o protocolo fechava às 5 horas da tarde. Aqui no eletrônico ele vai estar aberto 24 horas para que vocês possam fazer, e os prazos vão ser contados dentro dessas 24 horas. A autoridade certificadora, quem é que pode emitir essa certificação digital? Né? Então, essa autoridade certificadora é quem detém o poder emanado pelo ICP Brasil para emitir, distribuir, renovar, revogar e gerenciar esses certificados. E as entidades credenciadas em que a gente pode obter essa certificação digital. Então, como eu falei para vocês, o tribunal fez uma licitação, através de uma ata de registro de preço, lá em 2011, onde se sagrou vencedora a UIMESP.
Nós já renovamos a nossa... Foi feita uma nova ata, agora, foi ano passado, né? Foi ano passado, que já tinha exaurido a vigência do certificado inicial, então nós fizemos uma outra ata, também ainda o IMESP acabou se sagrando. Mas essas daqui são as entidades credenciadas, aquelas que têm autorização do ICP para poder emitir a certificação digital. Então, aqui a gente tem a OAB, tem a Serasa, tem a ASP também, né, que consegue emitir. Então, hoje, o advogado, na hora que pega a sua carteirinha da ordem, ele já tem uma certificação digital embutida lá para poder trabalhar, ou, eventualmente, ele pode optar pelo token. Né? Isso é uma opção do usuário da certificação. Tá? Esses dados aqui, eles foram obtidos no Instituto de Tecnologia de Informação. É um órgão do governo federal, em que qualquer dúvida que vocês tenham sobre certificação digital, orientações sobre isso, vocês podem se acessar naquele link do ITI lá, que ele vai dar. Assim como também o IMESP também tem uma página própria de certificação digital. Então, hoje, se vocês tiverem dúvidas quanto à eficiência, à segurança da certificação digital, vocês podem acessar esses sites aqui, que vocês vão conseguir ter qualquer informação sobre ele, ok? E aí a gente já falou quais são os softwares que eu preciso, nós já falamos sobre a certificação digital e tudo que está envolvido atrás dela. Mas e aí? Além disso, além daqueles softwarezinhos que a gente vai mostrar, que a gente já tem disponível para vocês, qual é a infraestrutura necessária, mínima, que eu preciso ter? Isso aqui é só uma sugestão, tá? Isso aqui... Claro que cada órgão tem a sua dinâmica, cada órgão tem os seus custos, então, dentro do possível, poder tratar isso com um certo cuidado, porque eu preciso ter, minimamente, uma estrutura para poder acessar. Né? Um desktop, processador de 4 núcleos, a frequência de 3 GB, memória RAM com 4 GB, o HD de 320, teclado, drive de DVD, né? E a gente já vai falar isso também porque aqui, um mouse, sistema operacional Windows e um monitor LED ou CD minimamente de 20. Pode ser menor? Pode, porque no tablet até dá. Mas no dia a dia do trabalho da gente, a gente precisa ter uma tela razoável, porque nós passamos o nosso dia a dia hoje, vamos dizer assim, quase 8 horas por dia na frente de um computador. Né? E uma coisa fundamental que não está aqui, que a gente usa muito aqui, quem está habituado a trabalhar, os advogados que são habituados a trabalhar no eletrônico hoje, provavelmente tem os 2 monitores. Né? Então, o monitor hoje também não é um equipamento muito custoso, né? E ele vai auxiliar muito na hora de se trabalhar com eletrônico. Por que isso? Porque numa tela eu posso ter o processo, numa tela eu posso ter a minha área que eu esteja trabalhando, na outra tela eu posso ter meu Word, eu posso estar pesquisando na internet. Então, hoje, essa mobilidade das 2 telas, ela tem sido de extrema relevância no nosso trato diário com o processo eletrônico. Então, senão você vai ficar com uma telinha aqui, Alt, Tab, abaixa uma, levanta a outra, e aí a gente vai ter uma dificuldade muito grande nesse manuseio e o desgaste vai ser maior também. Né? Então, se vocês tiverem condições de ter essas 2 telas, se os órgãos realmente quiserem se aparelhar de forma razoável, eu acho que as 2 telas também é um mecanismo que a gente pode interagir. O tribunal também, no movimento inicial do processo eletrônico, também municiou o seu parque tecnológico e um dos nossos servidores com essa questão das 2 telas aqui. Tá? O que eu vou precisar mais? De um scanner. E esse scanner, ele tem que ter minimamente essa resolução, né, que é para que vocês consigam trabalhar melhor. E por que o scanner ou uma multifuncional que tenha esses dispositivos de digitalização em PDF pesquisável? Alguém aqui sabe a diferença entre um PDF normal e um PDF pesquisável? Quem sabe o que é um PDF pesquisável? Pouca gente sabe o que é um PDF pesquisável, né? Alguém sabe aí? Ah lá. Muito pouca gente.
Um PDF pesquisável é aquele que eu consigo identificar palavras. Então, eu tenho um texto, eu não tenho uma imagem. E isso é um fator primordial que está aí nesse comunicado GP de vocês. Eu preciso de um PDF pesquisável. Então, eu preciso ter um scanner ou uma multifuncional que me permita digitalizar documentos em PDF pesquisável. Por 2 motivos. Primeiro, pela facilidade que se tem em pesquisar palavras, textos, perdão, dentro do documento. E a outra é que ele me consome muito menos capacidade de arquivo, de kbytes. Então, uma imagem ele vai conseguir, ele capta muito mais arquivos lá dentro, né? O meu consumo de arquivos é maior. E num PDF pesquisável, não. Ele vai diminuir. Então, esse daqui seriam os requisitos. Que eu permita, que esse meu scanner permita que eu digitalize imagens, que a gente depois lá vai falar mais pontualmente para vocês. Que tem um alimentador de folhas, né? Porque se eu tiver muita quantidade de documentos, o alimentador de folhas vai ser bem agradável da gente trabalhar. Resolução óptica de 600 dpi, escalas em tons de cinza, colorido, interface padrão de USB, que o nosso aqui também nós temos aqui no tribunal 2 padrões. Um é de scanner de mesa, que tem entrada de padrão USB, que a gente consegue locomover isso de uma maneira mais tranquila, e tem as multifuncionais, né? Então, o nosso protocolo hoje, ele está suprido de uma multifuncional, de acho que 2 ou 3, e uma delas de grande porte, caso haja necessidade de uma quantidade muito grande de documentos. Mas as nossas áreas internas, além, claro, de que algumas delas tenham multifuncionais, elas também, lá atrás, em 2012, elas foram municiadas com scanners de mesa. Esse scanner que a gente usa hoje, que a gente comprou lá atrás, ele é um scanner pequeno, de custo bem inferior, né, bem barato, mas ele consegue fazer uma digitalização de aproximadamente 50 folhas por minuto. E é um custo razoável, dentro de um padrão que a gente precisa minimamente, que é o PDF pesquisável também. Tá? E software que permita a geração de arquivos em PDF aqui, ok? Então, falamos dos softwares que a gente precisa, falamos da certificação digital, falamos da infraestrutura e falamos dos scanners. Perguntas sobre essa primeira partezinha que nós comentamos aqui? Tranquilo? Lá atrás. E lá em cima também. Então, só um pouco. Eu gostaria de saber como que vai ser feita a destruição do certificado quando entregue pelo servidor que não vai mais fazer parte do grupo. Porque para saber que não vai ser utilizado de forma inadequada após ser entregue. Então, ele nem pode ser utilizado de forma inadequada, porque a pessoa que vai estar recebendo não vai ter a sua senha. Começa por aí, né? Então, e na hora em que você faz isso, você assina um termo que você está entregando. Agora, essa destruição vai ser sempre dentro das regras que o próprio órgão vai estabelecer. O nosso aqui é imediato. Existe um cancelamento quando você entrega, ou você mesmo pode fazer o cancelamento dessa certificação digital, ou o próprio órgão que está te dando, ele vai fazer esse cancelamento. Agora, de qualquer forma, não vai ter uma utilização indevida, né? Porque se a senha é pessoal e intransferível, ela é só sua, então não tem como alguém usar indevidamente a sua certificação digital. Não é isso? Porque é exatamente isso que a gente falou. Agora, de qualquer forma, você tem a prerrogativa de efetuar o cancelamento junto à entidade credenciada. Você também pode fazer isso, porque ele é seu. Então, independentemente de qualquer atitude que, na hora que você entrega o certificado, o órgão possa fazer, você ainda detém a prerrogativa de ir lá e cancelar a sua certificação digital, porque ela é sua. Revogação. Exatamente, a sua revogação. Você pode revogar. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Além de a senha ser de acesso restrito, pessoal e restrito, você ainda, por conta disso, detém o poder de ir lá e revogar.
aí você vai lá e entrega, se você tiver dúvidas com esse aspecto. Agora, de qualquer forma, aqui no tribunal, a gente tem, através dessa ordem de serviço, a gente tem a mobilidade. Eu, por exemplo, se eu quiser sair amanhã do tribunal, vou entregar minha certificação, eu vou lá, faço a minha revogação e entrego meu certificado. Ou o próprio órgão também vai fazer isso, porque ele também não vai ter como utilizar o meu órgão, porque ele não tem a minha senha. É bom porque é mais segurança, né, para a pessoa. Exatamente. Ok, muito obrigada. Com toda certeza. Uma lá em cima. Oi, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de ter uma dúvida com relação à parte dos 5 megas, né, o tamanho do arquivo. Tem essa especificação por conta do sistema de vocês? Porque assim, nós trabalhamos na Fundação Casa, parte de prestação de contas, e hoje nós vemos assim, a quantidade de documentos que nós recebemos, do pessoal que está com convênios, e a gente vai entrar agora com o termo de colaboração também, os arquivos são gigantes, né? A gente já está entrando com o processo eletrônico também lá, né, desenvolvendo o sistema. Só que eu acho que 5 megas é pouco pela quantidade de documentos que a gente tem que enviar para vocês. 5 megas não é pouco. 5 megas é muito. Nós recebemos aqui agora. Quando foi que a gente recebeu aquele documento lá que estava com 1000 e tantas folhas que veio lá? Foi recente agora. 5 megas não é pouco. 5 megas é muita coisa. O que está atrás disso é exatamente a forma em que você vai digitalizar aquele documento. Se ele está num PDF de imagem, se ele tiver através de um padrão que esteja em colorido, se ele tiver acima da especificação que a gente vai falar daqui a pouquinho no padrão, quando a gente falar do comunicado. Então, tudo isso, ele vai consumir arquivos. A gente teve problemas, acho que foi com o centro, com a Serviço da Saúde, que tinha esse problema de mandar esses arquivos, essa quantidade de arquivos. Então, quer dizer, a forma como você recebe, você pode pedir, porque o camarada tem do lado de lá isso tudo num computador, que ele pode trazer isso através de um PDF para você de uma forma muito mais tranquila e até já com a certificação assinada de lá. Então, você já é uma cadeia. Eu costumo brincar que é uma cadeia. Quando a gente depende de um terceiro, a gente tem que mandar para um primeiro, né? Nós somos aqui o meio de campo, então, nós também conseguimos fazer essa mobilidade de pedir da forma que a gente precisa para facilitar o dele e facilitar o do outro. Então, é uma cadeia que se faz. Agora, 5 megas, eu já vou adiantar para você que é bastante coisa. Só que vai depender, e nós vamos ver depois na parte da tarde, a forma de digitalização desse documento. Então, isso é muito importante na hora de você formatar esses 5 megas. Agora, ainda assim, se, depois de tudo isso, se eu atentar para os procedimentos normais de digitalização ou de encaminhamento através de um PDF salvo em arquivo mesmo, e chegar aqui e der mais do que os 5 megas, aí a gente vai também mostrar para vocês, através do PDF SAM, como é que a gente pode quebrar esse arquivo de uma forma tranquila também. Hoje, experiência dessas últimas palestras que nós demos, né? O pessoal fala assim, mas podia ser mais. Não, realmente podia ser mais. Só que você vai ter uma dificuldade. A gente enfrentou isso aqui, por exemplo, em arquivos que estavam coloridos, que estavam digitalizados fora do padrão. Então, na hora que você faz o upload dele ou o download dele, ele vai te demorar muito mais para você abrir esse arquivo. Então, a dificuldade também, a gente sopesou esses 5 megas em função disso. Como a gente não tem ainda vamos dizer assim, uma imposição, né? Porque às vezes chega documento, principalmente a gente tem aqui representantes, não jurisdicionados, mas representantes, a gente tem advogados, que às vezes eles estão habituados a trabalhar num determinado padrão e foge desse padrão que nós estamos solicitando ali. Então, neste caso, se tiver necessidade, que tiver mais de 5 megas, aí a gente vai mostrar para vocês como é que vai quebrar esse arquivo de uma forma muito rápida também, tá? E tranquila para você encaminhar. E, claro, dentro daquela padronização que o tribunal está fazendo pelas instruções. Só para adiantar para vocês, no caso, por exemplo, dos contratos que são encaminhados hoje ao Tribunal de Contas, houve uma redução significativa da quantidade de documentos. Então, hoje, não se manda mais contrato ao Tribunal de Contas, quando vocês são requisitados, não se manda mais capa a capa. Vocês estão agora, os municípios agora já estão dentro do processo de seletividade, onde só são encaminhados ao tribunal aqueles processos que são solicitados, não tem mais valor de alçada.
Os estaduais ainda estão em valor de alçada e ainda estão em meio físico. Mas, assim, breve, eles vão incorporar ao sistema do ETCESP, tá? Inclusive por conta do Aldesp fase 4 da área estadual. Ok? Então, a diminuição de arquivos que a gente está processando, de documentos, aliada a todo esse mecanismo de digitalização, acredito que vai reduzir e vai poder ajudar um pouquinho no tamanho. E, se isso passar, a gente tem alternativas também para poder diluir um pouquinho esse esforço, tá bom? Certo. Tem mais uma dúvida. Nós estamos iniciando os editais para termos de colaboração, e uma dúvida que nós temos com relação ao processo eletrônico, se nós podemos exigir das OSCs o certificado digital. Se pode realmente exigir isso? Olha, veja bem, eu acredito, assim como o tribunal está implantando o processo digital aqui e está reclamando de vocês que essa documentação tenha que vir dentro de uma padronização, inclusive tenha que vir através de mídia digital com certificação digital, aí eu acho que é uma prerrogativa sua de fazer essa solicitação também do órgão dentro de um padrão que você possa atender o tribunal também. Então, mas essa questão dos repasses, né, do social aí que você tem, os repasses públicos, ela tem uma característica bem diversa, né? Porque você tem N segmentos que estão envolvidos. Um tem, outro não tem, um pode, outro não pode. Então, eu acredito que é uma coisa que vai ter que ser sopesada assim, de uma forma um pouquinho mais tranquila, sem atropelamentos, e tentar agilizar e admitir os dois lados, né? Tentar melhorar para vocês, tentar melhorar para eles, e desde que vocês também atendam a gente. Então, acho que essa parte de intercâmbio, acho que vai funcionar bem, e um pouco de paciência. Assim como nós tivemos também, nós estamos tendo. Então, o processo eletrônico hoje, ele não é de caráter obrigatório. Nós vamos falar agora aqui, daqui a pouco, do comunicado. Então, ele está entrando dentro do eletrônico, mas nós ainda estamos admitindo determinadas formas ainda. Então, não existe uma imposição legal e obrigatória, daquele momento, mandar tudo daquele jeito. Exatamente por essas dificuldades que possam existir entre os diversos segmentos da administração pública e os terceiros intervenientes. Tá? Obrigada. Bom, oi? Temos mais uma aqui? Oi. Não está funcionando. Está desligado dela aqui, gente. Não estou ouvindo ela. O gestor nosso, administrativo, ele participou aqui e ele ficou com uma dúvida. Pois não. Quanto a esses arquivos que você está falando, na hora de colocar, tem alguns que tem que ser em PDF. E tem um outro tipo de documento que é encaminhado para cá, que tem que ser tudo no Word. Não, no processo eletrônico, não. Não? Não. No processo eletrônico, não tem nada que possa entrar aqui com o Word. É tudo PDF. É tudo PDF. O que vai acontecer é que aquele documento PDF, ele possa salvar, aquele documento Word, perdão, ele possa ser salvo como PDF. Mas não existe, aqui dentro do eletrônico, não tem Só como PDF. você encaminhar. É só PDF pesquisável. Aí a orientação assim para passar para os núcleos, a gente passa que não coloca planilha, não coloca fotos. Não, dá para você fazer isso. Pode colocar? Hoje, no eletrônico, nós temos a parte de engenharia, e nós vamos mostrar depois isso para vocês, até as plantas podem ser encaminhadas com PDF. Dá para passar tudo. Sim. Planilha de Excel, você salva como PDF, ela vai ser encaminhada. Sem atingir os 5 megas. Né? Sem atingir. Gente, ó, essa sua pergunta foi interessante, porque o pessoal fica na dúvida, PDF. Nós temos plantas da Dersa, nós vamos mostrar depois isso para vocês. Aquele trecho que eles estão fazendo lá em Santos Guarujá, né, que eles vão fazer da Dersa, as plantas estão todas em PDF. Todas. Simplesmente é só trazer o AutoCAD que eles têm lá, aquele arquivo de plantas, né, que o pessoal tem, salvar ele como PDF. E a planta ficou Olha, eu gosto de falar daquilo e gosto de mostrar aquilo também, por quê? Oi? Ó, Roberto vai até mostrar aqui agora essa... Dá para passar esse? Dá para trocar a nossa tela aqui para colocar a planta? Bom, se não der, depois a gente mostra para vocês. Então, essa planta... Olha lá. Isso é um PDF de uma planta, gente. Abre lá para a gente ver.
eu consigo trabalhar, eu consigo aumentar, eu consigo diminuir. Isso é uma planta. Então, qualquer arquivo hoje eu consigo salvar como PDF. Tá? Uma foto que eu precise colocar, eu copio ela, salvo ela como PDF. Consigo colocar ela aqui. Então, hoje o PDF, é por isso que o Adobe é tão importante. Tá? O Adobe é importante nesse sentido, porque a gente consegue trabalhar com PDF de uma maneira muito tranquila. Então, a dúvida dele, você fala para ele que não existe mais, que agora é só PDF mesmo, tá? A gente tem que treinar uma pessoa para fazer isso, porque assim todos os núcleos mandam e a gente tem certo. que. Vocês centralizam lá com vocês, isso, né? Para mandar. Então, nós Aí, já vamos falar cada daqui a um pouquinho. vem de uma forma. Então, aí a gente vai falar um pouquinho sobre a delegação. Quem sabe, dentro dessa padronização que a gente vai... Quer dizer, dentro dessa nova dinâmica que a gente vai mostrar para vocês, talvez te auxilie um pouquinho nessa racionalização de tarefas. Porque o que a gente falou? O processo eletrônico é a racionalização de tarefas. Então, de repente, você está centralizando tudo lá, e aí, a partir dessa nova ferramenta, você consiga seccionar tudo isso e consiga abrir tudo isso para quem efetivamente tenha a responsabilidade de fazer isso. Quer dizer, é uma forma que só vocês no dia a dia vão conseguir avaliar, né? Essa dinâmica toda. Aqui dentro do tribunal, nós efetivamente já racionalizamos muitas atividades. Tá? A Sabesp, ele até acabou de lembrar aqui agora, o Eduardo acabou de lembrar, a Sabesp, quando entrou no nosso projeto piloto, que ela já faz os encaminhamentos de contratos e todas as solicitações através do processo eletrônico, a Sabesp tem uma dificuldade muito grande. Ela centraliza aqui na sede e todos os órgãos delas, as superintendências, estão separadas aqui por São Paulo inteira. Então, a Sabesp já identificou qual seria uma forma razoável dele fazer isso e já começou a solicitar das diversas superintendências o encaminhamento daqueles documentos através desse padrão. E aí ele centraliza aqui na sede e encaminha para o tribunal. Então, é só a prática diária do sistema que vai permitir que vocês consigam identificar mecanismos e caminhos alternativos para facilitar o dia a dia de vocês, assim como nós estamos facilitando também esse acesso. Então, internamente, vocês vão conseguir identificar isso também. Ok? Mais uma dúvida. Pois não. Quanto à senha digital, qual o procedimento dessa certificação digital? Agora, se a gente tem, no momento, a gente tem uma que é usada por várias pessoas lá no setor. Eu já pedi mais 2, assim que ele voltou. Até a gente fazer, todos terem a senha, todos que fazem publicação, eu recolho o meu cartão, o do outro, deixo usando com a senha, que todo mundo sabe. Nós não vamos determinar nada para você. Não tem uma orientação nesse... Não, a gente não tem uma Porque orientação. a gente não tem como... Né? Cadastrar todo mundo rápido agora. Não, vai continuar usando como a gente estava fazendo, né? Em tese, é uma pessoa só que está fazendo aquilo, porque, em tese, é só o cartão é seu, então é só você. Você pode ter 3 ou 4 lá, mas é você que está aparecendo nas paradas, né? Entendeu? Não tem como. Agora, o ideal, veja bem, o recomendável é que haja uma pulverização desses cartões dentro das atividades aí. Aí, cada órgão é que vai ter que ver o seu, gente. Você percebeu agora? Ele comentou isso. Você percebeu agora qual é a responsabilidade sua nisso tudo? Vocês perceberam, né? Qual é a responsabilidade? Quer dizer, para o IMESP, é só você que está mandando. É só você. Então, se tiver qualquer problema... Mas aqui tem mais casos assim, né? Tá, claro que tem. Opa, eu vi aqui o burburinho todo aqui, gente, ó. Tá cheio de gente aqui agora que está pensando seriamente que vai pôr o certificado lá. A preocupação é grande. Né? Então, assim, não existe, nós não temos como falar para você como é que você vai proceder. O que a gente recomenda é que, realmente, por ser um documento pessoal intransferível, cada um tem que ter o seu, para você identificar e apurar responsabilidades, inclusive. Aqui dentro do eletrônico, se não for assim, como é que faz? Eu juntei uma informação aqui, assinei, só que eu usei o certificado dele. Quem vai responder aqui por aquela informação e por aquela documentação aqui é ele, não sou eu. Ainda que eu tenha colocado aqui. E não adianta ele falar, mas não fui eu, foi ela. Não adianta, gente. Aqui é aquela questão, o não repúdio que a gente falou.
A hora que eu assinei com a certificação, não interessa que ele me deu a senha dele, mas está no nome dele. É isso que é interessante, e a certificação vem trazer isso. Por que o imposto de renda permite que você faça com a certificação digital? Porque ele pressupõe que é você que está encaminhando mesmo. Agora, se for meu marido que estiver encaminhando a minha declaração aqui, não interessa, para o imposto de renda, quem vai responder sou eu. Ok? Bom, então já falamos de todos esses aspectos, né? Já falamos da certificação, da infraestrutura, dos softwarezinhos. Vamos falar um pouco sobre o fluxo do processo dentro do eletrônico aqui, dentro do sistema. Não, nós vamos direto hoje. Ele queria uma pausa para o café, mas eu não deixei não, tá? Nós vamos direto. Eu tentei. Não, já são 11 horas, né? A gente vai rapidinho terminar e a gente depois volta na parte da tarde para fazer a parte prática, tá? Bom, então nós já falamos sobre tudo isso. Vamos falar um pouquinho sobre como é que é o fluxo do processo aqui dentro do sistema ETCESP, né? No caso, vocês, né, que detêm o documento que vai encaminhar ao Tribunal de Contas, no mais das vezes, quase 99% das vezes, vocês vão digitalizar esses documentos. Então, eu tenho um documento em papel que, necessariamente, eu vou precisar digitalizá-los, certo? E aí eu vou proceder a uma digitalização. Na hora em que eu vou proceder a essa digitalização, e aí essa digitalização tem que estar dentro das regras estabelecidas nesse comunicado 4GP, depois que eu digitalizei tudo, eu vou precisar fazer o quê? Uma assinatura. Eu vou precisar pôr uma assinatura para dar a autenticidade aqui. Ó. Então, na digitalização, o que eu tenho que observar, que é o que está escrito nesse comunicado? PDF pesquisável, arquivos de 5 megas, vou ter que separar por tipo de documento, e nós já vamos falar já o que é isso, e cada documento num arquivo. O que a gente entende como por tipo de documento? Não basta para nós aqui que vocês peguem lá o contrato que vão encaminhar ao Tribunal de Contas, digitalizem o processo de capa a capa e coloquem uma assinatura e encaminhem para o tribunal. Hoje, quem é que participa da seletividade aqui? Prefeituras, provavelmente todas, né? Exceções de alguns entes municipais aí que não estão no processo de seletividade, mas hoje a seletividade no âmbito municipal, ela impõe que toda a documentação reclamada pelo tribunal venha através de uma mídia digital. Então, é nessa mídia digital, vocês vão colocar toda a documentação dentro daquilo que o tribunal estabeleceu, vão colocar uma assinatura e vão trazer no protocolo do tribunal, né? Porque vocês, claro, não estão no nosso piloto. Daqui a pouco a gente vai falar deles. Porque senão vocês poderiam fazer isso de lá mesmo, sem precisar despender tempo, dinheiro e esforço na vinda para cá. Então, hoje vocês são obrigados a trazer a mídia eletrônica assinada dentro de uma formatação que a resolução, o aditamento das instruções está estabelecendo. Então, vocês têm documentos específicos para serem encaminhados, vocês têm que mandar em mídia e com assinatura eletrônica, dentro por tipo de documento. Então, o que a gente quer dizer por tipo de documento aqui? Eu tenho que mandar um contrato para o tribunal. O tribunal me solicitou que eu encaminhasse um contrato X para cá. Então, a primeira coisa é que eu vou ter que mandar uma mídia, né, se for ente municipal. Certo? Então, como é que tem que estar essa mídia? Ela tem que estar com toda a documentação por tipo de documento. Então, eu vou ter lá, primeiro, justificativa para abertura da licitação, é um tipo de documento. Eu vou ter lá autorização ou verificação lá de orçamento. Então, eu tenho uma série de documentos dentro daquele procedimento de contrato, que vocês vão encaminhar por força das instruções do tribunal. Tenho lá o edital. O edital, provavelmente, se ele for escaneado, eu vou ter, com certeza, entre edital, planilhas de orçamento, eu vou ter mais do que os 30 megas, mas o edital é um tipo de documento.
Uma procuração de advogado que, eventualmente, eu posso inserir é um tipo de documento? O contrato é um tipo de documento? Publicação é um tipo de documento? Então, no nosso link, depois a gente vai mostrar isso para vocês, aonde vocês vão conseguir obter isso, cada tipo de documento tem que estar num arquivo, e é isso que a gente disse aqui. Então, eu não posso simplesmente pegar tudo, escanear, colocar uma assinatura e mandar na mídia. Vocês têm que hoje mandar essa mídia dentro daquele padrão que o tribunal pediu. Tá? Então, é mais fácil? Não sei, vocês vão trabalhar mais com... Vocês não vão tirar xerox mais, né? Vocês vão só escanear aquilo que está lá. Então, quer dizer, é um custo a menos, como a gente falou lá. Pelo menos eu não vou tirar xerox, mas o trabalho que eu vou ter de digitalizar também existe. Agora, além de digitalizar, além de colocar na mídia, eu ainda vou ter que trazer ao tribunal. Então, se vocês estiverem dentro do piloto, e hoje a gente tem uma quantidade grande, né, de órgãos, a gente já tem a serviços de saúde da Secretaria do Estado, a gente tem orçamento de finanças da Secretaria da Saúde, a gente já tem DERSA, SABESP, temos também prefeituras de Bauru, Jaú, Lins, São Bernardo. Cultura também está. Então, a gente já tem hoje um contingente de órgãos que já estão fazendo esses encaminhamentos diretamente via web. Não precisa nem colocar na mídia e trazer aqui. Já faz de lá. Então, é muito mais simples, eu vou dizer para vocês que é. Porque o trabalho que vocês têm hoje de fazer essa mídia, que a gente vai falar dela depois, é o maior que vocês têm. O trabalho depois de encaminhar para o tribunal através do processo eletrônico é 10 minutos, 15 minutos no máximo. Então, vocês imaginam o que é ganho de tempo que vocês vão ter nisso tudo, né? Então, nesse caso aqui, tem uma perguntinha lá. Desculpa. A gente é da Fundação Casa e, por exemplo, todo ano a gente está encaminhando a documentação da Instrução 1 de 2008. Dentro dessa instrução, a gente tem balanços patrimoniais, a gente tem muitas declarações que as OSCs fazem para a gente, e são declarações que podem, sim, ser feitas no Word, tem como a gente salvar elas em PDF, porém, elas são assinadas à mão, fisicamente. O que a gente exigiu deles? Eles estão digitalizando isso, né? Eles salvam isso num PDF digitalizado, assinam digitalmente e estão postando no nosso sistema. Então, nós já temos o processo todo digital. Qual é a minha dúvida? Nós vamos salvar isso num CD para vocês, e aí vocês estavam me falando dos tipos de arquivo. Por exemplo, nós temos imagens, por exemplo, um balanço. Um balanço é uma imagem. Eles vão digitalizar o balanço e é uma imagem. Isso necessariamente não é pesquisável, né? Como a gente vai entregar isso para vocês? Bom, então, você pode mandar numa mídia? Pode, porque hoje, o que acontece? A Fundação Casa, né, ela está dentro da estrutura do Estado, ela é uma fundação. Ela já está dentro do processo eletrônico, o processo de balanço dela está dentro, já foi autuado em 2015, já foi autuado aqui? Já. Então, toda a fiscalização de 2015... Na verdade, não é da fundação, né? Seria dos conveniados à fundação. Sim, são as prestações de contas. Isso. São os repasses, são os repasses. das entidades. Então tá. Então, aqui a gente fala prestação de contas também do órgão, né? Então, entendi. Então, aqui você já está solicitando dele que ele te encaminhe isso através do quê? Através de uma mídia já assinada por eles. Perfeito. Não, ele encaminha para a gente um PDF digitalizado e assinado. Por eles, exatamente. Por eles. Exatamente. Porém, ele não é pesquisável. Então, mas você pode, já dentro desse movimento, solicitar nesse padrão. Por quê? Porque depois você vai ter que encaminhar o documento dele para mim. Entendeu? Então, o que eu faço? O balancete, por exemplo. Gente, balancete hoje, você acha que o cara faz na mão aqui? Hã? A publicação do balanço, por exemplo. Ele manda a publicação do balanço. Você tira da onde a publicação? Do Diário Oficial? Não. Não necessariamente? No nosso caso, seria de um jornal de então, circulação. E aí nós temos o quê? O que eu falei para vocês, se você prestou atenção lá? Eu tenho o quê? Eu tenho um CUT PDF, porque eu posso pegar aquela publicação, salvar ele, imprimir ele digitalmente, depois a gente mostra isso com calma para vocês. E aí ele vai poder estar dentro desse padrão. Então, é só questão da gente adaptar e ajustar os mecanismos que se tem hoje para que você tenha a documentação na padronização que o tribunal está solicitando de você, você vai solicitar dele também. Entendi. Entendeu? Então, isso não estou vendo. Aliás,
é muito salutar da sua parte já solicitar dele essa documentação assinada por ele. É uma segurança sua no encaminhamento desses documentos. E naquilo que for encaminhado ao tribunal, você só está encaminhando aquilo que foi assinado pela origem. Então, a fita de dignidade é maior até porque você não está dando só uma conferência de originalidade. Ela está sendo atestada lá. Então, isso é interessante. Agora, nesses pontos específicos, por exemplo, de balanço ou de algumas... Você pode, e ele vai ter condições de fazer isso dentro da padronização para que você consiga atender também o Tribunal de Contas. Você vai ver que a gente tem vários mecanismos aqui que a gente consegue fazer isso. Tá? Aí a gente pode ir depois tentando resolver pontualmente com relação a esse tipo de documento. Ok? Obrigada. Bom, findo isso, já pesquisei, já fiz a digitalização, vou precisar colocar assinatura para poder encaminhar ao Tribunal de Contas. Ou eu vou encaminhar através da mídia, ou eu vou mandar direto via web, de todo jeito eu vou precisar ter uma assinatura eletrônica. Ok? Através ou de um eCNPJ do órgão. Então, qualquer órgão hoje que tem um CNPJ, ele tem um eCNPJ. Então, hoje, normalmente, isso aqui, acho que nos órgãos, isso fica restrito ao pessoal de RH, né, que manda aquele negócio de RAIS, aquela coisa toda, né? Mas o órgão também tem um eCNPJ. Então, essa assinatura também pode ser feita através desse eCNPJ, que é o órgão mesmo, né? É a assinatura da entidade, do órgão. Tem uma perguntinha? Por favor, aqui, ó. É que tem o alambrado ali, você entendeu? Para isolar a torcida, nós tem que dar a volta. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Eu me recordo que a senhora havia falado que o padrão adotado é o IPC tipo A3. A3. Eu não sei se eu estou antecipando as etapas, mas vamos lá. Pois não. Na hipótese, eu tenho um certificado digital gerado pela OAB. Certo. Se eu não me engano, esse é um padrão A2. Acho que não, hein? Não é? Não. Tá. Bom, de qualquer forma, isso não vale só para mim, vale para todo mundo a dúvida. Eventualmente, um padrão diverso do A3, ele não vai ser aceito? Não. Então, Dentro do sistema eletrônico, não. ele padrão precisa, A3. a gente vai necessariamente precisar de um outro certificado emitido por essas... Isso, pelas entidades credenciadas, que é o padrão A3. A maioria é. O Roberto pode te falar, existe hoje o A1, né? Que é aquele certificado dentro do próprio, que você tem dentro do próprio computador. Esse não é válido. Então, se você tiver uma assinatura padrão A1 dentro do computador, quer dizer, que é aquela que não tem nem no token e nem no cartão, você até pode assinar o documento, ele vai assinar, mas na hora de entrar do sistema ele não vai aceitar, porque é só o padrão A3, que é dentro daquelas entidades credenciadas, tá? Que é o padrão ICP Brasil. Né? Padrão A3. A1 também é padrão, mas o A3 é aquele que tem a certificação própria e é menos vulnerável, né? Porque aquilo, como eu falei lá atrás, o padrão A3 ele garante a interpersonalidade da pessoa ali, que é aquele que vai colocar. No computador ele pode ser facilmente adulterado e conformatado, que o pessoal de TI que gosta de falar dessas coisas, mas basicamente, o A3 é que ele vai garantir toda a segurança própria da pessoa que está assinando. Aquele A1 ele vai ter no seu equipamento, claro, você vai estar a senha, mas ele não tem exatamente aquela segurança toda embutida atrás dele. Então, hoje você pode até assinar no A1, mas o padrão que está aqui estabelecido, que é o mesmo que se usa hoje no judiciário, né? Isso é uma coisa que eu até esqueci de comentar com vocês logo lá no início. O nosso processo eletrônico, ele foi feito, aliás, ele é originário do CNJ, do Tribunal, né, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que hoje utilizava o Projude. Então, o nosso sistema ele está pautado todo na base do código-fonte do Projude, e depois o CNJ evoluiu para o PJE, né? Mas nós somos o primo
do PJE. Nós somos o Projude aqui, que foram feitas adaptações e customizações para as necessidades internas aqui do tribunal. Tabelas unificadas, procedimentos, toda a parte de estruturação interna nossa, de codificação interna, ele foi estruturado por conta disso. Mas o nosso padrão é o mesmo padrão do judiciário, que, inclusive, está alinhado às novas práticas do processo do Código de Processo Civil e também do novo marco regulatório, porque é um software livre, né? Então, essa padronização ela é usada do padrão A3, ela é usada não só nós aqui, como todo o judiciário é só o padrão A3. Tá? Perguntinha, gente? Então, tranquilo? Respondi a sua pergunta? Então, tá bom. Então, a partir do momento em que eu assino o documento, se eu encaminhar isso via web, né? Ou, eventualmente, através do protocolo nosso aqui, trazer a certificação, ele vai entrar e ele vai, via internet, ele vai entrar no banco de dados do tribunal. Então, toda essa documentação hoje, vocês conseguem mandar com toda a segurança. Se for através da web, vocês vão conseguir mandar isso de uma maneira muito tranquila para o tribunal e muito rápida, né? Então, a partir do momento em que vocês protocolam qualquer tipo de processo ou qualquer tipo de justificativa, ela é feita em tempo real e cai no banco de dados aqui do sistema ETCESP, banco de dados do tribunal. Então, isso tudo é feito em tempo real, tá? Não existe nenhum delay. Eu mandei, eu não sei quando é que vai entrar dentro do processo. Não, isso é feito no mesmo momento, tempo real. A partir do momento em que esse processo ou essa justificativa chega aqui ao Tribunal de Contas, no banco, ela já está disponível, se tiver um relator distribuído, ela já está disponível para ele. E aí, claro, em casos de contratos novos ou documentos novos que estão sendo inseridos, no caso de representações que são interpostas aqui no tribunal, esse documento cai direto na presidência, a presidência vai avaliar pressupostos de admissibilidade e, eventualmente, vai processar a distribuição ou para auditor ou para conselheiro, dependendo do tipo de matéria que está sendo peticionada, do tipo de processo que está sendo interposto aqui. Então, a presidência recebendo e distribuindo, esse processo já pode seguir para a instrução. Seguindo a instrução, finalizado o procedimento, aí ele é submetido a julgamento. Então, aí, aquela conversa que nós tivemos lá atrás, em que vocês hoje têm a questão do AUDESP, que é o procedimento de fiscalização, e o resultado desses procedimentos de fiscalização, eles vão culminar na abertura de um processo. Este processo vai circular todinho aqui pelo eletrônico, a partir desse ano todas as matérias, ele vai circular até ter o julgamento deste processo totalmente via eletrônica. O acompanhamento dos órgãos, o acompanhamento das partes, ele pode ser feito através de login e senha de acesso, e hoje todos os órgãos da administração municipal e estadual também já têm login e senha. Aqueles que não tiverem login e senha ou não souberem como resgatar, nós já vamos falar sobre isso também, dessa forma de vocês captarem essas informações, tá? Então, aqui, basicamente, é o fluxo do processo, como é que se entra o processo dentro do eletrônico e como é que ele se processa, assim, de uma maneira bem simples e tranquila, tá ok? E aí, vamos falar agora, eu já aprendi tudo que tinha lá, já sei como é que vai encaminhar, então agora nós vamos falar especificamente sobre a forma em que essa documentação tem que vir, que é o que está estabelecido nesse comunicado 4, GP número 4, que vocês estão recebendo aí. O primeiro movimento aqui é que, no caso da mídia que a gente comentou, hoje os órgãos estaduais eles têm que trazer tudo o que for requisitado pelo tribunal através dessa mídia digital. Tem que estar em arquivos individualizados, separados por tipo de documento, nomeados de acordo com o seu conteúdo e assinado digitalmente. Então, a hora que eu assino com a minha certificação digital, ele ganha uma extensão que a gente denomina P7S. Tá? Então, todo documento inserido dentro do eletrônico, ele tem que estar com essas características básicas aqui. Então, por isso, a importância e a relevância da digitalização da forma adequada, porque aí depois eu vou conseguir assinar esse documento e nós vamos mostrar depois para vocês essa assinatura digital também, para vocês verem como é simples isso. Então, o trabalho maior
vai ser de digitalização desse documento e a categorização dele por tipo de documento, né? Mas a gente que está trabalhando no dia a dia, a gente sabe exatamente qual é o documento específico. Temos um checklist, por exemplo, com relação a contratos, repasses, né? Repasses públicos, tá? Então, a gente tem um checklist dessa documentação que hoje o tribunal solicita, e nós disponibilizamos esse checklist na nossa página também lá do processo eletrônico, do ETCESP, que fica fácil para você acompanhar e está de acordo com as instruções do tribunal, tá? Então, isso daí a gente vai mostrar isso aqui para vocês também. Formato PDF, no máximo de 5 megas, e, caso seja ultrapassado esse limite, ele tem que ser dividido em tantos arquivos que comportem 5 megas. Então, se eu tiver um arquivo de 30 megas, eu vou ter que dividir, e na hora que eu dividir, ele vai me dividir em 6 arquivos de 5 megas. Tá? Perfeito? Perguntas? Então, tranquilo até aqui? Temos uma lá. Eu não sei se já ocorreu, mas no caso, por exemplo, de licitações de escola ou de hospital, que é diferente dessa questão de pavimentação, existem muitas plantas. Sim. E elas têm um número, na grande maioria, maior do que 5 megas. E algumas obras com 300, né, pranchas, tudo mais. Como que isso vai... como a gente vai carregar isso dentro do processo eletrônico, né? Se isso realmente a gente vai carregar, ou se em casos específicos a gente pode enviar através da mídia, ou se como que vocês têm lidado com isso até agora? Então, a primeira notícia que eu vou te dar, no caso de plantas, você só vai encaminhar quando o tribunal solicitar para você. Então, na primeira remessa de contratos, você não é obrigado a mandar, mesmo no caso de obras. Você vai mandar, claro, o edital, você vai mandar o seu orçamento, mas as plantas só quando o tribunal te demandar. Então, já é uma notícia para você que você não vai ter que mandar tudo. Agora, vamos imaginar que o tribunal vá, pessoal de engenharia, né, porque hoje os processos que são demandados da municipalidade, todos vão entrar sobre o acompanhamento da execução contratual, né? Então, vamos imaginar que esse processo que você mandou aqui, realmente ele é uma obra de um hospital ou de uma creche, e realmente, como você falou, são várias lâminas. Então, o que a gente recomenda, né? Você viu que nós mostramos para você aqui uma planta da Dersa, uma planta lá do túnel, lá, Santos Guarujá. Essa planta estava em PDF? Estava sim. Tinha mais de 5 megas? Com toda certeza. Né? Mas não a que foi colocada aqui, porque na hora em que você tem a elaboração dessas plantas no AutoCAD, que ele chama, como é que chama aquele arquivo lá? AutoCAD, né? Então, eles elaboram, o pessoal de engenharia elabora a planta no AutoCAD. Então, essa planta ela pode ser salva dali já num padrão de PDF. E eu garanto para você que ela não vai consumir mais de 5 megas. Não, é que a questão, às vezes, é a quantidade de plantas. Então, né? mas aí você vai ter que ter o quê? Um mesmo tipo de documento, né? São compostos de várias partes. Então, você vai ter... As lâminas elas vão estar divididas, não é assim que você falou para mim, que são várias lâminas? Então, eventualmente, você vai ter várias partes do tipo que é planta. Então, você vai salvar lá planta e ela vai ter várias partes. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente já vivenciou, e isso é super tranquilo aqui no eletrônico. Nós não temos essa dificuldade do tamanho da planta. Então, teve recentemente, acho que foi de São Bernardo, não foi? Se não me falha a memória, teve um caso que a gente estava... Isso, num contrato de São Bernardo, um corredor rodoviário ali, né? E eles estavam exatamente com esse tipo de problema. Olha, mas está grande. Eu falei, não, é simples. Foi demandado? Foi. Vai ter que mandar as plantas? Vai. Ah, mas são várias lâminas que eu tenho lá, né? Então... a sua engenharia já vai poder mandar para você, tirando daquele arquivo AutoCAD já em PDF. E aí, claro, se eu tiver várias lâminas para mandar, cada uma num arquivo, mas dentro do mesmo tipo de documento, que é planta. Por partes que a gente pode fazer aqui também. Tá? Então, isso para a gente já está bem tranquilo. A gente já teve, no começo, a gente teve várias dúvidas com relação a isso, mas hoje elas estão
tranquilamente já foram superadas nesse sentido. Caso você tenha necessidade disso ou tiver algum problema nesse movimento, a gente está à disposição de vocês também. O Roberto, os meninos lá do nosso pessoal, também fica à disposição para te auxiliar nessa transposição de arquivos. Tá? Inclusive, até nesse folderzinhos que vocês estão recebendo, tem o endereço e o telefone, o endereço eletrônico da gente, e tem o telefone também, que vocês ficam à vontade, está aberto o canal para vocês lá, ok? Bom, falamos do comunicado agora, o tipo de arquivo. Tem mais uma perguntinha? Eu sou de Economia Mista, sou da CETESB. Nós participamos do projeto piloto para licitações, já fomos aprovados e isso já entrou em processo de produção. Exato. Embora nós não tenhamos muitos contratos de remessa obrigatória. Mas, por outro lado, a gente tem os processos de prestação de contas que foram incluídos pelo próprio tribunal no processo eletrônico. Por exemplo, 2015 e 2016 já estão no processo eletrônico. Isso mesmo. Porém, nós não temos ainda em maio agora, nós temos que mandar o de 2015, porque é 30 dias após a AGO. Aí tem um artigo 324 que itemiza vários documentos que nós temos que mandar. Só que eu não sei exatamente o nome que eu vou dar para cada um desses documentos. Por exemplo, fala que tem que mandar relação de licitações acima de tal valor, relações de contratos com entidades do terceiro setor, com entidades da parceria público-privada. Tem 28 itens. Aí a minha dúvida é em relação ao roteiro, porque eu teria que salvar isso, por exemplo, dar um item 1, item 2, ou dar um nome, balanço, declaração. Isso, exatamente. Mas isso não tem um padrão ou a gente pode escolher o nome? O que você está falando para mim é relativo àquela documentação que você tem que encaminhar para a prestação de contas anual. Isso. Né? Então, hoje, ainda, só para te ficar mais tranquilo para você, vocês ainda não estão obrigados a inserir isso dentro do eletrônico. Hoje Mas a gente tem que entregar em mídia. Você tem que entregar em mídia lá na sua unidade de fiscalização. Aí, na mídia, eu teria que separar os arquivos por item. Isso. Mas eu não tenho um nome padrão para dar a esses arquivos, né? Diferente do que você tem no contrato, né? Naquela lista de contratos que você tem, você tem a listagem, no contrato checklist. tem um roteiro. Uhum. Quando nós fizemos o piloto, deram um roteiro. Exatamente. Mas para a prestação de contas... Ainda não tem, porque ainda está vigindo as instruções. Né? Você tem que mandar em mídia, vai facilitar para a fiscalização, inclusive, mas ainda aquela padronização está seguindo a orientação das instruções, 1 de 2008, né? O 2 de 2000, 1 de 2008. Então, assim, hoje não existe ainda essa padronização, mas o que acontece? Essas instruções elas estão sendo reformuladas. Muito provavelmente agora, até meados de junho, julho, a gente já tem uma notícia e provavelmente vai ser reeditada aquelas instruções, talvez dentro de uma padronização correta e de encaminhamento através de mídia. Mas, assim, o que a gente pode fazer para você, porque no prisma do eletrônico, né, que ainda está vigindo, que já teve uma tabela, nós processamos todo aquele checklist, que é aquele que a gente encaminhou para vocês, inclusive dos repasses. Isso. No caso das prestações de contas, o que a gente pode fazer já de imediato é conversar com o pessoal dos departamentos de fiscalização para tentar fazer também um checklist dentro dessa nova padronização para facilitar vocês também nesse processo de prestação de contas. Né? Estão usando a nomenclatura das instruções. Mas isso, exatamente, mas isso você poderia usar a nomenclatura das próprias instruções, que eu acho que não teria problema maior, não, né? E aí, claro, sempre o bom senso da sua parte na hora de nominar o arquivo, né? Tem alguns que é fácil, por exemplo, balanço, demonstração contábil, mas tem outros que já são mais complicados. Relação de licitações acima disso, abaixo daquilo, ou dos aí vai valer sempre o bom senso e dentro do possível, tentar espelhar aquilo que está escrito nas instruções, no item das instruções. Tá? Mas isso, se você quiser, a gente conversa depois pontualmente com você e com o diretor da própria fiscalização para a gente tentar padronizar e você conseguir encaminhar isso daí de uma maneira tranquila. Tá? Sandra, é uma dúvida. Pois
você comentou que a prestação de contas de prefeitura já 2016 está... Já está no... 2015 já está no processo... Não, 2016. É. As prefeituras e câmaras... Prefeituras e câmaras a partir de 2016. Isso. Tá? Agora, os balanços de entidades, economia mista, autarquias, fundações, já são do ano passado, são de 2015. Isso. As UGS, as diretorias de fiscalização, também foram agora em 2016. Por que isso? A nossa presidência atual, ela já determinou que esse ano o tribunal vai se tornar totalmente digital, 100% digital. Então, todas as matérias que ainda estavam pendentes de inserção dentro do eletrônico, elas foram inseridas esse ano. Então, o ano passado, o último grande lote foi dos balanços, né? Balanço geral do exercício, que são estadual e municipal, né, que são as autarquias, fundações, economias mistas. Então, a partir de 2015, esses órgãos da administração indireta já estavam inseridos dentro do contexto do eletrônico. Este ano, nós começamos com as unidades de fiscalização, que são as UGS, né, secretarias de Estado, e prefeituras e câmaras, que estão entrando agora a partir de 2016. Então, no seu caso, você já está inserido dentro do contexto do eletrônico na prestação de contas anual. Eu só não vou mandar, não vou inserir no sistema, não. Mas eu tenho que mandar a mídia. Isso, e mídia, por enquanto. Então, né? todas as empresas de economia mista vão fazer a mesma coisa, Vão fazer a mesma coisa, exatamente tá. isso. Tá? Mas vocês já estão todos dentro do contexto do eletrônico. Claro que você vai ver que vai ser muito mais fácil você acompanhar os contratos que já estão lá e... Porque você participou do piloto, né? Você está dentro do piloto já. Isso. Tá? Então, vai ser muito mais tranquilo para você. Claro que, neste primeiro momento, você vai encaminhar a mídia com essa prestação de contas anual. Né? Isso daí fica fácil também, fica tranquilo para você manusear isso. Mas, com o movimento que a gente pretende implementar aqui, dentro em breve, eu acho que a coisa vai ter uma formatação única, vai facilitar também para vocês. Tá bom? certo. Obrigado. Bom, continuando aqui, PDF pesquisável, layout em formato de retrato ou paisagem para leitura, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vamos digitalizar uma folha de ponta cabeça. Então, se ela tiver em formato retrato, tanto faz em retrato como paisagem, mas esteja para leitura, que a gente não precise ficar girando o documento e nem virando o computador para conseguir enxergar isso, tá bom? Resolução 200 dpi, ela vai poder ser ultrapassada até 300 dpi, desde que justificada essa necessidade. Por que isso? Aí vai responder a minha amiga lá sobre os 5 megas. Se eu obedecer esse padrão de 200 dpi, que hoje a resolução é uma resolução que permite uma legibilidade boa do documento que for digitalizado, eventualmente eu posso precisar de um pouquinho mais, mas aí eu tenho que ter essa necessidade. Eu recebi um documento lá do órgão que já estava assim, xerox, estava meio ruim, então se eu fizer 200 dpi, ele não teve uma legibilidade boa, então eu preciso melhorar um pouquinho, aí eu consigo aumentar a resolução. Tá? Da mesma forma, a digitalização em preto e branco. A gente recomenda sempre 200 dpi em preto e branco. E os tons de cinza também vão ser admitidos desde que eles sejam justificáveis. Nós vamos mostrar depois para vocês na parte da tarde. Hoje, esse padrão branco e preto, ele tem uma boa legibilidade do documento. Mas, às vezes, em fotos, que eventualmente eu possa ter, e que tem algum tipo de relevância dentro do documento que eu vou mandar, ele pode estar borrado. E aí, realmente, eu posso, no padrão cinza, melhorar. Mas o padrão cinza e acima de 200 dpi é exceção. Tá? O padrão é sempre 200 dpi em preto e branco. Jamais colorido, hein, gente? Colorido só aquilo que eu consigo salvar como PDF do Word, né? Vocês vão ver à tarde, Roberto vai mostrar para vocês a diferença que dá. Então, jamais digitalizar nenhum documento em modo colorido. A quantidade aumenta exponencialmente. Vocês vão perceber isso aqui na parte da tarde também, quando a gente fizer os procedimentos de digitalização. O que mais que a gente tem?
são admitidas petições em meio físico. Então, seguindo nessa linha que o tribunal tem feito isso de uma maneira coordenada, então, hoje, não existe uma obrigatoriedade de se mandar tudo via web, tá? Mas as petições são sempre admitidas e os contratos que estão sendo demandados pela seletividade em meio físico. E, neste caso, o que isso representa aqui, normalmente, para vocês que estão atendendo as instruções e, eventualmente, encaminhando o documento, vai ser sempre em mídia. Mas o tribunal ainda admite meio físico no caso das representações contra edital, nos casos que são interpostos, que ela pode vir em meio físico. Então, se eu tenho um cidadão que queira representar contra um determinado edital de licitação ou com um determinado fato praticado pela prefeitura ou pela administração pública, ele não tem certificação digital e ele pode vir aqui no nosso balcão? Pode. Então, o tribunal vai admitir que essas petições sejam encaminhadas em meio físico? Ainda está admitindo, desde que esses documentos estejam dentro dessa situação. Não pode ser papel reciclado, tem que estar numerado e rubricado e padrão A4, impressão legível, preferencialmente tinta preta, sem perfurações, grampos, espirais ou outro material metálico que possa estar segurando essa documentação. Vocês vão me perguntar assim, nossa, mas isso aqui é um excesso de zelo, vocês estão colocando muita especificidade aqui para eu trazer meu documento? Tem que ser assim. E eu falo para vocês por quê. Quem já digitalizou o documento aqui hoje? Bastante gente, né? Quando vocês recebem uma pasta de documento para digitalizar e mandar para o tribunal. Está vendo como a gente já consegue convencer vocês? Simples, né? A hora que vocês pegam aquele processo que está em meio físico, em que vocês precisam digitalizar para mandar para o tribunal, o que acontece? Se ele está furado, se ele está com espiral, se ele está com grampo, na hora que você tira, você tem que digitalizar o quê? Folha a folha, não é? Não é assim? E aí, aquele trabalho que vocês levariam 10 minutos, vocês levam 2 horas, sendo generosos, né? Sendo generosos. Então, aqui no nosso protocolo, a gente vai admitir isso? Vai, mas tem que estar dentro dessas características. E, além disso, né, além do tempo que você vai levar, se, de repente, qualquer documento desse ficar preso dentro da máquina de vocês, pode causar um dano para a máquina também. Então, olha o custo de tudo isso. Então, pensando nesse procedimento, e principalmente porque o tribunal ainda recebe uma gama muito grande de representações contra edital que são interpostas no balcão, então, o tribunal ainda admite esse documento em meio físico, mas dentro dessas características. Aí tem que estar numerado e rubricado. Por quê que tem que estar numerado e rubricado? Porque, nesse momento, quem é que está dando originalidade no documento é o nosso servidor de protocolo. Então, se esse documento não tiver numerado e rubricado, amanhã depois alguém vai poder falar assim, olha, mas faltou o documento, eu esqueci, não foi colocado esse documento aqui, né? Então, este conjunto tem que estar completo. Para quê? Para salvaguardar quem está peticionando, saber que exatamente foi colocado tudo aquilo que ele entregou, e o nosso próprio servidor de protocolo, para ele ter a noção também que ele está colocando tudo aquilo que ele recebeu. Então, essa é a importância de estar numerado, rubricado, não ser papel reciclado. Quem usa papel reciclado aqui? Ah, e hoje é pouco, só você? Ah, então, olha lá, mais um ali. Ali em cima tem papel reciclado? Olha uma mãozinha lá. Ó, gente, vou falar uma coisa para vocês. Quem é da Secretaria de Meio Ambiente aqui? Então, nós vamos ter um problema. Veio o pessoal aqui da Secretaria de Meio Ambiente, tá? Que falou uma coisa para a gente, e isso eu falo para em qualquer palestra eu falo, ainda cito a Secretaria de Meio Ambiente. Ele fala assim que hoje os papéis reciclados, né? Eles não têm uma diferença muito grande do que são os papéis de normal em branco. Porque hoje
o procedimento de confecção disso, entre um e outro, o custo disso é quase o mesmo. E as garantias de sustentabilidade, isso daí foi o próprio pessoal da Secretaria de Meio Ambiente que veio aqui, as garantias de sustentabilidade não se alteram. Né? Então, por isso que a gente... Quer dizer, a sugestão não é essa, mas o não reciclado ele tem uma razão de ser aqui no eletrônico. Por quê? Porque na hora em que você digitaliza um reciclado, o que acontece? Vocês sabem disso? Fica tudo cheio de pontinho preto, né? Não fica? Aquele pontinho preto é o quê? Imagem. Aquele pontinho preto é arquivo. Então, na hora que você digitaliza um documento reciclável, se você pegasse o mesmo documento em preto e branco, você vai ter um aumento da quantidade de kbytes de arquivo que você está inserindo naquele documento, porque ele traz os pontinhos como um fator de digitalização. Mas, Sandra, nós participamos do processo do piloto e isso não foi um problema Não é um problema. Veja bem, ele não é um problema. Mas o que isso acarreta para você na hora que você digitaliza? A quantidade de arquivos que você está consumindo num determinado documento, ela vai aumentar. E, às vezes, em função disso, você é obrigada a quebrar aquele arquivo por conta desse consumo excessivo. Entendeu? Então, se eu tenho um documento de 10 páginas em que eu digitalizo e ele é reciclável, ele vai me consumir 10 kbytes dentro do reciclável, talvez se eu digitalizasse, talvez não, com certeza, se eu digitalizasse ele numa página em branco, né, aquela mesma quantidade de 10 páginas, ele ia me cair para 4. Então, é essa a diferença. Então, aqui a gente recomenda que, nessa evolução de papel, quando a gente digitaliza aqui, não vem papel reciclado, porque o consumo é maior, eu vou ter mais trabalho, porque, eventualmente, eu vou ter que quebrar o arquivo, eu vou consumir uma quantidade de servidor também, de arquivo, de sistema muito maior, porque já pensou todo mundo colocar? Nós temos uma estrutura de servidor atrás para armazenar todos esses arquivos. Então, a recomendação é que, para que isso não extrapole essa quantidade razoável de arquivos eletrônicos que a gente mantém aqui dentro do servidor do tribunal. Tá? O que mais? Vamos aqui tentar terminar ao meio-dia, hein, gente? Os documentos que não estiverem em condições de digitalização não serão recepcionados pelas unidades. Então, aqueles que eventualmente possam peticionar no tribunal, eles têm que trazer um documento com uma qualidade de digitalização minimamente necessária para que a hora que eu digitalizar, ele consiga ser legível. Né? Falando ainda nas questões de representação, hoje, prova de cidadania e prova de capacidade do representante, ou seja, aqueles que vêm interpor representações contra o tribunal ou qualquer outro tipo de denúncia, eventualmente, que possa trazer para cá, ele tem que estar observando o artigo 220 do Regimento Interno, e os documentos que demonstram essa prova de capacidade têm que estar em original ou cópia autenticada. Então, quem vem aqui no balcão representar contra qualquer entidade ou contra qualquer edital, tem que, quando trazer, dentro desses pressupostos do artigo 220 do Regimento Interno, tem que trazer o documento em original ou em cópia autenticada. E o que a gente fala, o que seria isso? No caso da pessoa física, sempre o documento de identidade ou o título de eleitor em original ou cópia autenticada. No caso de uma empresa, sempre o contrato social em original ou cópia autenticada. Então, isso é também uma segurança para quem está recebendo o documento e para quem está interpondo essa representação aqui no tribunal. Ok? Em ambos os casos, e quando a gente fala em ambos os casos, o que a gente quer dizer? Se eu trouxer a minha mídia, né, que é o que vocês trazem hoje no caso dos contratos que são chamados, ou se eu apresentar o meu documento físico, aqui o representante que venha trazer esse documento físico, obrigatoriamente ele vai ter que esperar a finalização do procedimento para ter o protocolo, que é um protocolo gerado pelo ETCESP, é um protocolo eletrônico. Então, nesse caso, vale não só para os contratos, para os repasses que estão sendo trazidos quando demandados pelo Tribunal de Contas, mas também até, às vezes,
próprias justificativas que são trazidas aqui. Então, como é o protocolo, o sistema que vai gerar o protocolo, vocês vão ter que aguardar, sim. Então, aí vem aquela questão que a gente retoma de novo, né? Eu vou ter que ficar aguardando, e é onde a gente pode, eventualmente, levar 30 minutos, como 3 horas esperando na fila para receber um protocolo, porque se o protocolo estiver muito cheio de gente, até digitalizar tudo, até receber, até verificar. Então, era mais fácil, vocês vão pensar, vocês vão lembrar de mim quando vocês estiverem aqui no balcão, tá? A hora que vocês estiverem na fila aqui, você vai, poxa vida, eu podia estar no eletrônico, que nem a CETESB, né? Mandar tudo via online, né? Não teria trabalho de ficar esperando fila aqui. Agora, conta uma coisa para mim, não é mais rápido? Vocês não colocaram nenhum ainda, né? Ainda não. Mas a experiência de piloto que vocês tiveram não é um procedimento simples? Isso aí eu falo para todo mundo. Você vai ver a hora que você colocar o primeiro, você vai ficar extasiado. Você vai ver direitinho ele lá, você vai acompanhar ele, você vai ver que vai uma beleza. Bom, então, em ambos os casos, eu tenho que aguardar o protocolo. Perfeito? E aí? A gente vai voltar de novo nessa questão do peticionamento via web. Se eu não mando em mídia, se eu não mando em papel, eu posso mandar via internet. Neste caso, o sistema vai estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Sendo necessário e imprescindível, como a gente já falou, a certificação digital dos subscritores dos respectivos representantes legais. Tá? Então, a certificação digital, ela é fundamental para quem quer mandar pela internet ou, no caso da mídia digital, também a certificação digital é imprescindível. Especial atenção deve ser dado ao artigo 15 da Resolução 1 de 2011, que estabeleceu o processo eletrônico aqui no âmbito do tribunal. Esse artigo 15, ele fala especificamente sobre a qualificação das partes envolvidas no caso também de representação ou, eventualmente, no caso dos contratos. E uma coisa a gente tem que ressaltar aqui com relação a essa identificação. Hoje, o processo eletrônico, ele tem certas premissas, e uma delas é garantir o princípio da ampla defesa. Então, além, claro, de vocês poderem acompanhar o processo, as partes intervenientes aqui, os advogados das partes e os contratados, representantes, órgãos beneficiários por repasses públicos, esses órgãos todos têm acesso ao eletrônico. Então, para cada processo que é cadastrado dentro do eletrônico, pela primeira vez, nós do ETCESP encaminhamos procedimentos de acesso aos respectivos órgãos, às respectivas partes interessadas. Isso para garantir o direito à defesa, o contraditório, que é aberto a todas as partes interessadas. Então, fundamental essa identificação. O e-mail, né, de identificação, porque sempre, nós vamos falar depois, os procedimentos de acesso, eles são todos efetivados através do e-mail. Por isso que vocês sempre são demandados a mandar um e-mail institucional. Porque se eu abro um cadastro, ou, eventualmente, se eu abrir um cadastro aqui no Tribunal de Contas com um e-mail pessoal, mas estou falando em nome do órgão, o órgão não vai conseguir resgatar a senha se amanhã ou depois aquele servidor foi deslocado, mandado embora ou aposentou. Então, hoje, o e-mail institucional é o nosso elo de ligação com o órgão para fins de recuperação de senhas, para fins de acesso ao processo eletrônico. O outro meio de acesso, nós vamos falar, também vai ser através da certificação digital que nós vamos falar, ok? As recomendações de navegação, sempre através do Mozilla Firefox. Tá? Muito embora o sistema hoje ele possa ser utilizado em qualquer tipo de navegação, eu posso ter o Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, tem uns outros tantos aí esses daí que são os mais corriqueiros. Vocês vão conseguir sim acessar o processo, acompanhar o processo, abrir peças processuais. Então, qualquer desses navegadores vocês vão conseguir. Mas a recomendação, no caso de assinatura de documentos, né, de utilização da certificação digital, é sempre através do Mozilla Firefox. Ok? Então, isso é um facilitador que vocês têm, inclusive por conta do Java, de atualização, que tem um monte de coisa que esses navegadores
muda um para o outro e é difícil você ter uma unicidade desses procedimentos. Bom, aqui, da outra vez, a gente costumou parar aqui nessa página de acesso, que é uma parte mais prática, né, que a gente fez das outras vezes. Vamos deixar na parte da tarde, porque aí a gente vai intercalando agora essa parte de acesso com o acesso realmente ao sistema. Tá? Então, eu já falei para vocês aqui de todos os procedimentos mínimos e toda essa parte teórica que está envolvida atrás disso. E agora, na parte da tarde, nós vamos deixar especificamente para pegar todo esse conceito que nós demos, toda essa parte teórica que nós demos, e nós vamos transpô-las para essa parte prática. Nós vamos aprender a acessar o sistema, nós vamos saber quais são as formas que a gente vai acessar o sistema e todos os procedimentos que estão atrás disso, de digitalização, de quebra de arquivo. Então, na parte da tarde vai ser um pouquinho mais pesado. Vocês vão ter uma posição assim mais real aqui dos procedimentos. Ó, são quase 10 para meio-dia, né? Eu acho que na parte da manhã, por ser direto, já está de bom tamanho, né? Todo mundo está querendo almoçar também, né? Todo mundo veio de fora. Então, a gente vai interromper agora. Vamos voltar impreterivelmente às 14 horas, tá? Então, acho que é um tempo razoável para todo mundo almoçar aqui pela redondeza. E 14 horas nós estamos de volta aqui. Qualquer dúvida, a gente vai estar ainda aqui uns minutinhos à disposição de vocês, tá bom? Até daqui a pouco, então. Bom almoço para todos.